Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. Agora é hora de enfrentar o Troncoso. Essa é uma expedição bastante focada em posicionamento, então você precisa ter atenção dobrada. O Troncoso começa a luta com 100% de resistências em todos os elementos. A mesma mecânica que remove as resistências do boss é o perigo dessa expedição. Funciona assim: quando você golpeia o Troncoso nos turnos ímpares, tudo que estiver alinhado diagonalmente com ele será transformado em Papacou. Já nos turnos pares, tudo que estiver alinhado linearmente com ele será transformado em Papacou. Então, turno ímpar é diagonal e turno par é linha reta. Tudo mesmo será transformado: os jogadores, invocações e até mesmo os papatudos das cavernas, que são aliados do Troncoso. Os papatudos são muito bufados quando são transformados em Papacou. Eles ganham 3 PAs, 3 PMs, aumento de 100% dos danos e também uma pequena cura. Tudo isso por um turno. Porém, as entidades do time do jogador que forem transformadas em Papacou perdem 100 PAs, entram no estado pacifista, imbloqueável e também incapaz de bloquear, mas também recebem uma pequena cura. Tudo isso por um turno. Os PMs são mantidos, felizmente, aí dá pra você fugir. Mas, essencialmente, se um jogador virar Papacou, é um turno perdido. Porém, se você golpear novamente o Troncoso e essa entidade que estava alinhada com ele, que virou o Papacou, ainda estiver alinhada com ele, essa entidade é derrotada instantaneamente. Então, golpeou alinhado uma vez, vira Papacou. Golpeou alinhado a segunda vez, é derrotado na hora. Isso não vale para os papatudos das cavernas, obviamente. Embora essa mecânica pareça perigosa e você talvez queira evitá-la a todo custo, na verdade você não pode. Isso porque essa mecânica é a chave para reduzir as resistências do Troncoso. Para remover as resistências do boss, alguma entidade transformada em Papacou precisa começar o seu turno a 2 células ou menos de distância do Troncoso. Detalhe, isso também vale para os inimigos papatudos das cavernas. Então, se você desejar, você pode transformar os papatudos que estejam próximos do Troncoso em Papacous. Porém, isso não é recomendado, porque os papatudos ficam muito bufados. Para cada entidade transformada em Papacou que começar o turno a 2 células ou menos de distância do Troncoso, ele perderá 20% de resistências por 2 turnos. O ideal é fazer esse procedimento com invocações, uma vez que você não se importa se as invocações forem derrotadas no próximo turno. Então, resumindo, a forma de reduzir a resistência do Troncoso: quando você golpeia o Troncoso nos turnos ímpares, tudo que estiver alinhado diagonalmente com ele será transformado em Papacou. Já nos turnos pares, é tudo que estiver alinhado linearmente. Entidades transformadas em Papacou que começarem seus turnos a 2 ou menos de distância do Troncoso fazem com que ele perca 20% de resistência por 2 turnos. Isso inclui inimigos, caso você seja ousado o suficiente para lidar com os papatudos bufados. Classes que conseguem invocar múltiplas invocações no mesmo turno são ótimas para essa expedição. Um exemplo simplesmente fantástico é o Pandawa, que consegue colocar até 12 invocações de uma só vez com o feitiço Bambuzal. Dessas 12 invocações, 8 estarão lineares e 4 estarão na diagonal. Portanto, é interessante que você utilize o Bambuzal do Pandawa para desbufar Troncoso em turnos pares, porque 8 é o dobro de 4. Isso faz com que o Troncoso perca logo de cara 160% de resistência, ou seja, ele vai de 100% para menos 60%. Ele fica muito papel. Porém, não esqueça de golpear o Troncoso após invocar as invocações, pois a transformação só ocorre quando o Troncoso é golpeado. Resumindo, invoque o Bambuzal em volta do Troncoso em algum turno par, suba em um bambu da diagonal, não suba no bambu linear, e golpeie Troncoso estando em cima desse bambu da diagonal. Apenas um golpe e depois saia correndo para que os bambus joguem seus turnos para reduzir a resistência de Troncoso. Depois disso, é só correr para o abraço, porque você vai causar danos muito satisfatórios com esse menos 60% de resistência que o boss terá. No geral, eu diria que a estratégia mais eficiente é limpar todos os papatudos das cavernas antes de focar no boss, e sempre derrote novos papatudos que o Troncoso invocar. Essa é a mecânica principal dessa expedição.
Agora vamos aos feitiços dos monstros para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Os papatudos têm resistências negativas aos elementos terra e fogo, então priorize trazer pelo menos algum batedor desses elementos, para que você limpe os monstros comuns o mais rápido possível. O papatudo das cavernas tem um golpe em área ao seu redor, ou seja, só no corpo a corpo e nas suas diagonais. Esse golpe causa danos médios e aplica erosão. Porém, se esse papatudo estiver bufado com o estado Papacool, ele também ganhará 300% de seu nível em escudo para cada inimigo afetado. Ele tem um outro feitiço lançado em até 4 de alcance que envenena por 2 turnos, aplica o estado enfraquecido, remove 100 de potência e também 20 de fuga. Esse veneno acumula até 3 vezes. Por fim, seu último feitiço só pode ser lançado se ele estiver no estado Papacool. Ele também é lançado em alcance até 4 células e causa danos médios de ar. Reduz a cura recebida pelo alvo em 25%, remove 50% de seus PMs e ainda aplica o estado irremovível. Tudo isso por 2 turnos. Esse feitiço pode ser extremamente perigoso, uma vez que você provavelmente ficará imobilizado, caso o Papacool esteja no seu corpo a corpo. Já o Troncoso tem 2 golpes muito fortes que só podem ser lançados linearmente. Um deles tem alcance 6 e o outro tem alcance 8. Esse que tem alcance 8 ainda te atrai 4 celas em direção ao Troncoso e também rouba até 2 PMs, o que pode ser extremamente perigoso. Ele também tem um feitiço de posicionamento muito perigoso. Ele troca de lugar com algum papatudo que esteja a até 5 celas de distância. Depois dessa troca, o papatudo entra no estado irremovível por um turno. O perigoso é que ele pode usar esse feitiço 3 vezes por turno. Ou seja, ele consegue chegar em células muito mais longe do que o alcance de PMs dele. Ele não lança esse feitiço no primeiro turno, então planeje para ficar bem longe no segundo turno, para que ele não te alcance. O Troncoso também consegue invocar um papatudo das cavernas a cada 3 turnos. Porém, se você acabar bufando algum papatudo das cavernas dele com o estado Papacool, esse cooldown de invocação do Troncoso é resetado, ou seja, ele poderá invocar sem esperar os 3 turnos. Por fim, seu último feitiço faz com que ele fique invisível por um turno. Esse feitiço tem 4 turnos de intervalo de relançamento, e também não pode ser lançado no primeiro turno da luta. Esse feitiço também pode ser extremamente perigoso quando combinado com a troca de lugar dele, pois você pode acabar perdendo a posição do Troncoso de vista. É interessante isolá-lo ou remover seus PMs no primeiro turno, para que sua posição fique previsível ou inofensiva. Caso você o deixe muito solto, é possível que ele entre no meio dos seus personagens já no turno 2, e aí pode acontecer uma bagunça muito ameaçadora. Redução de PM é muito eficaz aqui, uma vez que o Troncoso só tem feitiços ofensivos lineares e também tem pouca esquiva de PM. Como eu disse, o Pandawa é uma classe muito quebrada nessa expedição, como sempre. Tome cuidado ao posicionar o Troncoso, pois se sua magia de posicionamento causa danos, é possível que você transforme alguma entidade que você não queria em Papacool. Lembre-se, turno ímpar é diagonal e turno par é linear. No mais, era isso que eu tinha para dizer. Boa sorte, aventureiros! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!